Olá, espectadores do Entre Xícaras e Chás. Nessa semana nós iremos falar de um assunto que eu adoro particularmente, que é a iluminação cênica. Para os que não sabem, eu também sou iluminadora. Meu nome é Gabriela Seabra e eu sou uma das idealizadoras do canal Entre Xícaras e Chás. Gente, para começar a explicar a iluminação cênica, a gente vai ter que voltar vários anos aí para trás, para poder falar um pouco sobre o teatro grego e romano. Eu tô aqui fora na luz natural, justamente para explicar para vocês que a luz dos teatros, né, que eram feitos em espaços abertos, eram feitos com a luz natural, o sol, né, essa luz solar. Portanto, as apresentações cênicas e teatrais que ocorriam em espaços às vezes insalubres e precários, eles dependiam da luz solar, né? E posteriormente, com Vitrúvio, né, que foi um arquiteto do século I a.C., as coisas começaram a ser pensadas um pouco melhor em relação aos teatros. Então, começou a ser pensado que precisava de um espaço melhor e mais organizado para poder se fazer as apresentações cênicas. Beleza. Então, entendido isso, a gente vai passar para a Idade Média, porque a gente vai ter que passar um geralzão mesmo, um panorama mais rápido. Então, na Idade Média, quando tinha os dramas litúrgicos que aconteciam nas igrejas, né, que já eram espaços fechados, aí já tinha espaços abertos e espaços fechados. Mas quando eram esses dramas que aconteciam com temas religiosos, eles utilizavam também o auxílio dos vitrais, né, que são essas paredes de vidro com cores, com imagens, né, que auxiliavam também nessa construção da iluminação para as apresentações que ocorriam nas igrejas. Fora delas, então, quando aconteciam em espaços abertos, ruas, praças públicas, eventos assim, eles também continuavam usando a luz solar, então, apresentações de dia, mas quando eram apresentações em cavernas e tavernas, ou até mesmo à noite, eram utilizados tochas e artoches para a iluminação cênica. Ok, partindo agora para a Renascença, né, que eu já expliquei em outro vídeo, que foi da Caixa Preta. Na Renascença, lá no século XVI, a gente vai ter a entrada das apresentações cênicas dentro dos espaços fechados. A luz solar não consegue entrar, né, naqueles espaços. Então eles utilizavam o quê? Velas. E as velas, elas não tinham essa intenção que hoje a gente tem de conversar, né, com a cena. Então a vela era somente para a visibilidade do espectador perante o que estava sendo apresentado. Depois a gente vai ter os candelabros. O que eram esses candelabros? São esses candelabros que coloca vela, né? Que a gente coloca vela para poder servir de suporte. E eles já estavam aí lá para o século XVII e XVIII. E eram utilizados também para iluminar o palco e também a plateia. Né, os dois eram iluminados. Hoje a gente tem essa separação, vou explicar posteriormente. Mas é interessante já explicar isso agora. Então, o teatro era uma área que, entre os séculos 17, 18, e um pouco antes, também um pouco depois, ele era um evento social para a sociedade, era onde a sociedade ia para ser vista, né? Para ser observada, muito além de querer observar realmente o que estava acontecendo. Então, eles iam para esses eventos sociais. Teatro elisabetano, né? Que a gente já está falando da arquitetura que pega esse nome da Rainha Elizabeth, que também trabalhava com a luz solar e também espetáculos que eram feitos à noite por tochas e velas. Depois a gente tem uma era aí que vem a era dos lampiões, esses lampiões mesmo que vocês estão pensando. Eles vieram com essa tentativa de iluminar. Porém, eles sujavam o teto, os estofados, o próprio palco, eles também sujavam a plateia. E nos Estados Unidos também já estava começando a se utilizar o óleo de baleia, né? Posteriormente surgiu o querosene, que também foi uma coisa que havia um pouco de desvantagem por conta da fuligem, do calor. Então era bem desconfortável a utilização deles. Já no século XVIII, aí já caminhando para o século XVIII, final do século XVII, haviam pessoas responsáveis pela manutenção desses equipamentos, ou seja, eram pessoas que no meio entre uma cena e outra, entre o ato e outro, ou até mesmo durante o espetáculo, faziam a manutenção desses equipamentos. Por quê? Porque houve um grande índice de incêndios,
houve um grande índice de perdas de teatro mesmo. Por quê? Porque era muito perigoso, vela, cortina, tudo muito junto, pessoas muito próximas e o uso de fogo em espaços fechados e também como óleo. Então haviam pessoas que faziam essa manutenção. No final do século XVIII, a gente tem as primeiras tentativas de posicionamento de luz, né? Hoje a gente chama de afinação, mas antigamente não existia isso, não existiam refletores, então eram tentativas mesmo com as velas e os lampiões de posicionar, a fim de tentar criar uma nova estética. Aí começou a pensar sobre posicionamento de luz. Depois a gente tem a Era do Gás. A Era do Gás foi empregada aí nos teatros por volta de 1850. Então a gente tem as primeiras mesas de controle surgindo lá no Boston Theater, nos Estados Unidos, também com vantagens e desvantagens. Posteriormente a isso, a gente tem o advento da luz elétrica, traga pelo Thomas Edison em 1879, onde ele fabrica uma lâmpada elétrica. E que também logo foi direcionada para o teatro ali no século XIX e tornou um grande alarde, assim, uma grande novidade e ajudou muito nas instalações elétricas dos teatros. Isso também amenizando os perigos que eram ocorridos por conta dessas iluminações precárias, né, de luz e tudo. Então essas instalações giravam em torno de luzes de ribalta, luzes laterais, né, nos palcos que hoje a gente usa bastante, iluminações de dança, gambiarra, que eram essas luzes de cima. E aí a gente já vê um pouco da movimentação para uma estética da luz. Aí começa a ter um caminhar para que exista uma forma particular de se ver a luz dentro do campo cênico. E aí, lá com Wagner, né, Wagner, que é aquele da obra Total, ele vai começar a pensar também na divisão de palco e plateia, né, que em uma das suas apresentações ele apaga a luz da plateia e deixa só a luz no palco, criando também, né, um distanciamento entre as duas e deixando a evidência teatral mais exposta. Tem também a questão da visibilidade e da visualidade. Antigamente a luz era muito vista para gerar visibilidade, né, no público, mas existe a questão da visualidade, que é justamente a dramaturgia, o que essa luz quer dizer, né? Então a gente tem esse panorama. Então, com a luz elétrica, né, essa noção de potencialização de uma história pelo elemento da luz, ela vira um dispositivo, né, um dispositivo de criação, assim como o texto, assim como o ator, assim como o diretor. É legal também trazer a ideia de que ali no simbolismo, né, quando houve aquela interação das artes, né, a luz ela veio como impressora da sua marca pessoal. Então, ela também era parte da composição total daquilo tudo. Então, é interessante começar a pensar nisso. No século XX, a gente já tem o Appia, o Gordon Craig também trazendo outras noções para a iluminação juntamente com a cenografia e compondo com novas perspectivas de se pensar a luz. É isso, gente. Esse é o tema de iluminação cênica. Nós faremos uma série de 3 vídeos. Essa é a primeira das 3 séries. Ficou bem geralzão, viu? Mas é porque a gente tem que fazer em tempo curto e tem muita coisa para falar. Então a gente conseguiu fazer esse resumo bem panorâmico para que vocês entendam. Então até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre refletores. Eu aguardo a presença de vocês. É muito bom. Se inscrevam no nosso canal no botão inscreva-se e daqui a alguns dias tem outro vídeo sobre refletores.